Boa noite a todos, boa noite aos que estão no YouTube, boa noite aos que estão no Instagram. Sejam muito bem-vindos a esta série especial de lives que inauguramos nesta noite. Para quem me acompanha, realizamos todas as semanas muitas edições de lives, webinars, muitos eventos e conteúdos que são disponibilizados todas as semanas no nosso canal no YouTube, do Judiciário Exponencial. Mas hoje estreamos também o canal do Ademir Piccoli aqui no YouTube também, com essa transmissão aí acontecendo simultânea através do Instagram. Então, é uma honra, uma satisfação contar com a presença de todos vocês. Eu espero que a gente tenha uma excelente live. Eu vou ficar à disposição também para quem tiver perguntas, para enviarem pelo chat. Na verdade, a intenção é falar um pouco com vocês nesta primeira edição, nesse primeiro episódio, sobre o tema cultura digital. Então, esse foi o tema escolhido porque ele é a primeira. Na verdade, elas não estão em ordem, mas é uma das premissas do livro Judiciário Exponencial, que, além da cultura digital, ele trata da liderança, Judiciário 4.0, Cidadão no Centro, Judiciário como plataforma, inovação multidisciplinar e ecossistemas. Então, o que está acontecendo nesse movimento? Só para atualizá-los, antes de entrar no tema desta noite, que a gente vai tratar da cultura digital, só para atualizá-los, além de muitos conteúdos que são gerados através de vídeos gerados nos eventos, nós lançamos esse ano uma revista do Judiciário Exponencial, revista chamada ExpoJud. Nós lançamos vários conteúdos, né, webinars, e cada webinar vem aí sendo entregue também os e-books que contém todo o conteúdo que foi passado nos webinars, no conteúdo ao vivo. Também estamos, este ano, com um livro novo, que vai ser lançado no final deste mês, que é Contratação de Inovação na Justiça, sobre a ótica da nova lei da ciência, tecnologia e inovação. Então, temos casos práticos do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público de Pernambuco, e eu convidei outros especialistas para escrever comigo esta obra, que ela será lançada nos próximos dias, aí a gente vai divulgar sobre isso. Mas, na noite de hoje, o tema é cultura digital. Então, eu fico muito feliz de contar com a presença de vocês, espero que a gente tenha uma incrível experiência. Bom, falar sobre cultura digital, eu já comentei, né, é uma das 7 premissas para acelerar a inovação e o processo de transformação, inclusive não é só do judiciário, essas premissas servem para qualquer tipo de organização. E trabalhar a cultura, não há transformação, não há inovação, não há nenhuma transformação de grande monta dentro da instituição sem trabalhar a cultura. Então, eu começo perguntando que se você sabia que os principais desafios da sua instituição passam por 3 pilares. Quais são esses pilares? Cultura, liderança e talento. Começando pela cultura, ela é aprendida, modelada pelo fazer, sentir, aprender em toda a nossa rotina, na nossa organização. Todos os dias a cultura acaba sendo modelada, ela é refletida nos nossos hábitos. E é ela quem guia as decisões e prepara a empresa e as instituições, a tua empresa, a tua organização, para o futuro. Então, por isso que a gente precisa tomar um cuidado muito grande e ter uma estratégia para trabalhar muito bem a questão da cultura das instituições. E quando a gente fala em cultura, eu gosto muito desta imagem. Esta imagem, ela mostra que a cultura, na verdade, aquilo que aparece da cultura é apenas os 10% visível, que são as normas, os comportamentos, as formas de vestir, de falar, de organizar o ambiente físico, de delegar tarefas comuns, é aquilo que é perceptível, é aquilo que a gente enxerga todos os dias.
Mas, na verdade, para trabalhar realmente a cultura dentro da organização, dentro da instituição, é preciso ir mais a fundo. E na próxima camada, a gente trata das questões dos valores pessoais, das atitudes, aí vem o ambiente de trabalho, as ideias positivas, a colaboração, o dinamismo, e daqui a pouco mais a gente vai falar sobre a importância do intraempreendedorismo, na verdade, as atitudes das pessoas. E ainda tem uma camada mais abaixo do iceberg, que é aquela que está nas profundezas, mas que são fundamentais serem trabalhadas também, que são os valores culturais e as suposições, a cultura, aquelas crenças que são enraizadas e inconscientes, que são moldadas diariamente. Então, para trabalhar a cultura dentro da instituição, não adianta olhar só para aquilo que aparece, só para a ponta do iceberg. Você tem que mergulhar a fundo e trabalhar isso dentro da instituição. Eu também gosto de usar esse exemplo, né, fazer essa reflexão de que trabalhar e mudar a cultura da instituição é como semear uma planta, é como trabalhar, quem aqui já plantou, quem já semeou uma plantinha e cuidou dela, cultivou, ela vai regando, vai adubando, vai acompanhando a vida dela até ela crescer e nisso tu consegue multiplicar. Então, não é mudar a cultura, não é apertar um botão, não é um decreto, não é uma norma interna, uma resolução, uma normativa que vai mudar a cultura da instituição. É preciso um planejamento, é preciso uma série de ações e é preciso paciência, mas com muita ação, porque senão tu não vai efetivamente mudar a cultura da instituição. E eu lembro muito bem, eu gosto de usar essa frase, que é do Salim Ismail, que ele é autor do livro Organizações Exponenciais, livro este que inspirou a obra Judiciário Exponencial, que é preciso desenvolver um processo que minimize o sistema imunológico interno que suprime a inovação. O que é esse sistema imunológico interno? Na verdade, quem aqui nunca se deparou com uma situação em que voltou das férias, com uma ideia fantástica, uma ideia brilhante, uma ideia para passar para um colega, para um chefe mais próximo, e recebeu aquela resposta: lá vem o cara das ideias. Isso não vai dar. Isso já foi tentado e não deu certo. Esquece isto, vamos no básico, no comum, naquilo que sempre foi feito, sempre foi assim. Não tenta, não vai dar certo. Então, na verdade, esse é o sistema imunológico interno que suprime a inovação, que é preciso combater. É por isso que o Salim trouxe esse conceito, né? Desenvolver um processo que minimize esse sistema imunológico que suprime a inovação. Trabalhando também o outro pilar, que é a questão da liderança. Na verdade, a liderança é considerada a bússola na instituição, é a liderança que guia as mudanças. Não há transformação também, e a gente sempre relaciona isso com inovação, né, que está na pauta de toda a administração, de todas as instituições. Na verdade, liderança é um pilar super importante. Não existe transformação, não existe mudar a cultura da instituição se não tiver o apoio da liderança. O protagonismo está na capacidade de promover essa mudança, o protagonismo da liderança. Então, a liderança é quem é responsável por manter o equilíbrio e responsável por mudar os processos, a necessidade de mudança, né, os anseios dos times, passa pela liderança. É importantíssimo o papel da liderança no patrocínio, no acompanhamento disso, na definição das metas, na constituição do time, na delegação de tarefas. Então, é fundamental a gente contar e trabalhar esse pilar da liderança dentro das instituições. Cada vez mais a gente precisa de líderes preparados para enfrentamento de crise, para transformar a instituição, para acompanhar a evolução tecnológica. E o outro pilar fundamental, além da cultura e da liderança, é a questão dos talentos. Na verdade, as pessoas são consideradas o principal ativo das instituições. E quando se fala em transformação digital, na verdade, os talentos precisam ser desenvolvidos. Então, novas habilidades são necessárias para que as pessoas consigam ser protagonistas desse processo de transformação digital.
Se trabalharmos como robôs, não teremos como competir com eles. As nossas atividades, aquelas atividades repetitivas, obviamente serão substituídas. É por isso que é necessário que as pessoas se conscientizem que precisam desenvolver novas habilidades, que precisam buscar formação, buscar conhecimento, buscar esses conteúdos que a gente vê, principalmente nesse período da pandemia, quanto conteúdo foi disponibilizado sem custo para que as pessoas possam se servir de muitas informações, de muitos cursos que antes eram com valores expressivos, não eram tão acessíveis e que agora estão disponíveis. Então, as pessoas precisam ter a atitude de buscar isso, entender que é preciso fazer a diferença, entender que é preciso buscar essas novas habilidades. E quais são as habilidades? Eu poderia citar algumas aqui para que vocês possam entender e me acompanhar nesse raciocínio. Na verdade, quando se fala em novas habilidades humanas, habilidades que ainda não são possíveis de serem substituídas pelos robôs, se fala em originalidade, pensamento crítico, resiliência, inteligência emocional, flexibilidade. Isso são atributos, são habilidades ainda exclusivas do ser humano, e é elas que ele precisa evoluir e investir para buscar um aperfeiçoamento. E quando se fala em aperfeiçoamento, nesse momento de transformação digital, nesse momento em que esta tecnologia, a inteligência artificial, que é considerada a tecnologia das oportunidades, a inteligência artificial, a Singularity aponta que nos próximos 10 anos ela alcançará a inteligência em nível humano. E aí, a minha pergunta que eu faço para ti, tu estás preparado? Estás se preparando? Já te atentou para a inteligência artificial? Já buscou o aperfeiçoamento? Já começou a ler sobre isso, acompanhar as evoluções tecnológicas, as soluções que são contratadas, que estão sendo desenvolvidas pelas instituições, dentro das empresas, dentro das organizações? Quem ainda não está acompanhando a inteligência artificial, vai aqui uma recomendação. Abre o olho e investe nisso, dedica um tempo, porque será importantíssimo no futuro e no presente. Na verdade, a realidade da inteligência artificial é hoje, ela já está impactando. Ainda é um movimento um pouco incipiente, mas a gente já vê dentro das organizações a inteligência artificial sendo priorizada, a inteligência artificial estando na pauta das lideranças na última instância dentro da organização, na alta administração da organização, seja na presidência, diretoria. Então, preste atenção nisso. E quando se fala em transformação digital, na verdade, a transformação ela é cultural, por isso a importância da cultura digital, por isso que a gente chama atenção para este tema, e por isso que a gente escolheu o tema da cultura para trabalhar nesse primeiro episódio, para chamar atenção para uma necessidade de transformação cultural. A minha pergunta que eu faço para ti novamente, tu estás preparado? Eu bebi água justamente para te refletir. Vou perguntar de novo, tu estás preparado para essa mudança? E quando a gente fala de mudança, vamos a um primeiro passo, uma primeira dica. É necessário mudar o modelo mental tradicional dominante. Ou seja, para que a gente possa realmente transformar a cultura, há uma necessidade de entender que é preciso mudar o modelo mental. Aquele modelo disso não vai dar certo, isso já foi tentado, isso não acontece aqui, sempre foi assim, eu já estou aqui não sei quantos anos, nunca aconteceu, será que agora é real? Será que agora será possível? Claro que é, mas as pessoas preferem assumir que... Posso trazer aqui a síndrome de Gabriela para exemplificar o mindset fixo. Se eu não nasci com determinadas habilidades, eu não vou conseguir adquirir com o tempo. Então, aquela coisa, né, da desculpa de quem tem mindset fixo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim, não vou conseguir mudar. Então, a culpa é da sociedade, é do mundo, o azar. Eu não vou conseguir participar de um processo de transformação, eu não vou conseguir ser protagonista. Na verdade, a gente precisa trabalhar as pessoas que têm um mindset fixo
para que elas desenvolvam o seu mindset e acompanhem as que têm um mindset de crescimento, que é aquelas pessoas que têm atitude, aquelas pessoas que vão buscar novas habilidades, aquelas pessoas que querem ser protagonista desse processo de transformação. Então, é muito importante, e aí eu trago essa reflexão, né, para que a gente identifique as pessoas que têm um mindset de crescimento, disponibilize conteúdo, apoie essas pessoas, contem com elas, mas também identifique as pessoas que têm um mindset fixo para que elas sejam desenvolvidas com exemplos, dando os primeiros passos no sentido de conscientizar de que todos são capazes de buscar um aperfeiçoamento, basta ter atitude. E nesse sentido que eu trago também o conceito do intraempreendedorismo. Na verdade, quando a gente fala de empreendedorismo interno dentro das organizações, é o conceito de que empreender não tem a ver com ter um CNPJ. O intraempreendedor é aquele que tem atitude, é aquele que é apaixonado pelo que faz, é aquele que dá atenção para novas ideias, é aquele que participa, que é ousado, que é criativo, persistente, dedicado, proativo, que vem com ideias, que lê, que busca se aperfeiçoar, que busca trocar ideias, que busca novos conteúdos, que busca trocar dentro do seu grupo de convivência, que busca construir uma rede de relacionamento, que busca trazer novidades para melhorar o seu ambiente. Então, empreender internamente significa ter atitude para fazer a diferença. É por isso que a gente trabalha muito esse conceito, é por isso que a gente vem falando cada vez mais sobre esse movimento de criar uma legião de intraempreendedores, justamente para juntar, aproximar as pessoas que querem fazer a diferença. Eu te convido aqui a ser um intraempreendedor. O segundo passo para essa transformação é que devemos reaprender a aprender. Pense um pouco sobre isso. O que é aprender? É adicionar novas habilidades e conhecimentos àquilo que já sabemos. O que é desaprender? É mudar o modelo mental atual para um novo modelo. É buscar, primeiro precisa conscientizar da necessidade, que é preciso aprender, adicionar novas habilidades. Depois é preciso conscientizar a necessidade de desaprender, no sentido de mudar o modelo mental. E alguns exemplos de como se desaprende. Primeiro, é preciso reconhecer que o antigo modelo mental não é mais relevante e eficaz. A necessidade de encontrar ou criar um novo modelo que possa alcançar melhor os seus objetivos. Por isso, a sugestão de se atente a isso, crie novos hábitos mentais. É preciso intensificar, é preciso ficar atento a essa necessidade de criar novos hábitos mentais. E o terceiro passo é não fazer parte do sistema imunológico interno que inibe a inovação. É aquilo que eu trouxe em minutos atrás, quando eu contei, né, essa visão, essa frase do Salim Ismail, que é autor do livro Organizações Exponenciais, que diz que precisamos combater esse sistema imunológico interno que inibe a inovação. Minimizar esse sistema imunológico. E como é que a gente faz isso? Né? Com atitude, engajando essas pessoas que são as que querem buscar novas habilidades, as pessoas que têm mindset de crescimento, que querem dar a sua contribuição, intensificando esses ambientes de criatividade, dando liberdade para que as pessoas possam trazer as suas ideias, na verdade, criando a cultura dentro da organização. Na verdade, quando se fala em inovação, é a capacidade de gerar e executar novas ideias. E hoje a inovação é um tema tão importante e relevante, independente de qual seja a tua organização. Eu duvido muito
que o gestor, o líder da tua instituição, não tenha falado, não tenha nas suas metas, não tenha no seu plano uma estratégia, pelo menos uma percepção da importância de tratar do tema da inovação. Hoje é um tema bastante comum, e não é mais na área de tecnologia, não é apenas em alguns setores, a inovação como uma cultura da instituição. É preciso trabalhar a cultura da instituição, porque inovação não é responsabilidade de um responsável, de um setor, de um departamento. É preciso criar a cultura da inovação dentro da instituição. E para que a gente tenha resultados, precisa ter uma estratégia que começa com a transformação cultural da tua instituição. Então, para a gente, eu não quero me alongar, e para a gente encaminhar o fechamento desse bate-papo, é justamente essa primeira live, esse primeiro tema, esse primeiro episódio da cultura. Ele tem outros desdobramentos, mas hoje a ideia era trazer este conteúdo para que você possa refletir e para que você possa nos acompanhar nos próximos episódios, onde traremos outros conteúdos complementares de outras premissas que são importantíssimas para um processo de transformação, buscando aí a inovação das instituições. Então, o que eu tenho para te dizer é, seja exponencial, não faça parte desse sistema imunológico interno que barra a inovação. Tente fazer a diferença. Como que eu vou fazer a diferença? Sendo protagonista, sendo um intraempreendedor, tendo atitude. Empreendedorismo não tem a ver com CNPJ, com ter uma empresa. Empreendedorismo tem a ver com atitude. Então, não aceite as coisas como elas estão. Traga sugestões, leia, te atualize, traga ideias, traga experiência, construa uma rede de networking para trocar experiências, ideias, aperfeiçoamentos entre a tua rede para trazer para dentro da instituição, para fazer a tua parte. Experimente, é a melhor forma de desaprender. Na verdade, existe também a criação, hoje é quase comum a gente ver esse movimento crescente de criação de ambientes de inovação dentro das instituições. E ambiente de inovação não é só uma sala colorida, com post-it, puff, uma luminária bonita. O ambiente de inovação é um local para tu experimentar, é para tu testar, prototipar, porque experimentando é a melhor forma que tu tens de desaprender. Então, pense em que tipo de experiência tu quer ser para as pessoas. Como tu quer passar a mensagem, como tu quer ser lembrado, como tu quer ser lembrado por aquela pessoa que só passou na instituição, aquela pessoa que trouxe contribuição, que foi protagonista do processo de transformação, que trouxe ideias, que era aberto, que não é as pessoas que estão conformadas com a realidade, pessoas que fazem parte desse sistema imunológico que não dá para fazer, sempre foi assim. Na verdade, tu precisa experimentar, testar, a inquietude é muito importante para esse processo, para a tua contribuição dentro de um ambiente, dentro de um ecossistema de inovação, dentro de um ambiente, mesmo que seja corporativo, mas que tenha essa perspectiva, essa possibilidade de proporcionar inovação. Além disso, conecte, esteja aberto para trocar conhecimentos. Leia um livro, experimente novos conteúdos, compartilhe com teus colegas, desafie o teu colega do lado a ler outro livro que vocês possam trocar de ideias, trocar conteúdos, compartilhar conhecimento. Procure novos caminhos e novos métodos para resolver os problemas. Afinal, se queremos inovar, se queremos novas soluções, soluções diferentes, é preciso usar métodos novos também. Esperar resultados diferentes com métodos tradicionais, métodos antigos, é muito difícil de você conseguir um bom resultado. E para fechar, o 7º ponto de destaque é que sozinhos andamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Gente,
O que eu tinha pensado para hoje, para esse momento de reflexão, para este primeiro encontro, era isto. Eu vou deixar para vocês algumas sugestões de conteúdo que eu considero importante, incrível, para quem tem interesse em prosperar, para quem tem interesse em ser intraempreendedor, para quem não quer fazer parte do sistema imunológico que inibe a inovação. Está aqui, ó. A primeira dica é este livro das organizações exponenciais que eu comentei para vocês, livro do Salim Ismail. Ele é uma versão em português, tem muito fácil acesso da HSM, é um livro que está à venda aí já há várias edições, e com certeza ele vai te proporcionar um conteúdo que vai te trazer uma reflexão incrível. Também esse livro do Salib, que vai ser um palestrante no Expojude, é o Novo Código da Cultura. Ele traz uma reflexão e conteúdo sobre este tema que a gente conversou, a importância de trabalhar a cultura dentro da instituição. O livro da Carol, Mindset. Depois eu vou fazer um post no Instagram com essas dicas de livros para que vocês possam deixar registrado e possam buscar a reflexão sobre esses conteúdos e possam adquirir esse livro, né? Este livro do Ray Kurzweil, que é um dos fundadores e idealizadores da Singularity University, que é considerada a universidade do futuro. Ele traz uma reflexão incrível, uma visão de futuro sobre a evolução da inteligência artificial, quando que a inteligência artificial vai ser, realmente vai chegar no patamar de ser confundida, a gente vai estar conversando com uma máquina e nem vai se dar conta disso. Tu vai estar interagindo, conversando com alguém do outro lado da tela, sem saber que esse alguém pode ser um robô. Isso não falta muito tempo, e esse livro ele traz uma reflexão de futuro, sobre a evolução até hoje e sobre a tendência, principalmente a evolução da inteligência artificial. Esse é um dos principais livros que eu recomendo para este tema. Então, eu prometi encerrar 20h, a gente está chegando aqui no horário combinado, eu disse que seria breve, na verdade, essa é a primeira edição, a gente terá outros episódios, vamos divulgar para todos vocês quais serão os próximos episódios, os próximos temas. Te conecta aí, a gente está inaugurando o canal no YouTube, do Ademir Piccoli. A gente está inaugurando esse novo momento em que vamos trazer conteúdos, em que serão lives sem convidados. Como diz o meu amigo Dado Schneider, hoje foi um dia de auto-live. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até este momento. Eu fico à disposição aí através das redes, pode me mandar mensagem pelo Instagram, pelo LinkedIn, pode me instar aí, que eu vou fazer questão de responder a cada um de vocês, responder e atender e trocar ideias, porque trocando ideias a gente consegue evoluir e, como eu disse no final da minha fala, juntos podemos ir mais longe, então eu conto contigo para trocar ideia e eu fico à disposição para te ajudar, caso eu possa ser útil. Então, muito obrigado a todos, pontualmente estamos encerrando, como tinha previsto, em 30 minutos. Obrigado a todos e até logo, em breve, novidades, muitas novidades.